todos os possíveis clientes que disseram não ontem. Preciso correr. Ocupe-se com a rotina da roda do dinheiro. Finja que é a solução de todos os problemas e você ardilosamente cria uma distração constante que evita que você enxergue o quão inútil é isso tudo. Aprofunde-se. Você sabe que é tudo uma ilusão, mas, como todo mundo participa do mesmo jogo de acreditar, é fácil esquecer. O problema é mais do que simplesmente dinheiro. 9. Renda relativa é mais importante do que renda absoluta. Entre nutricionistas e pessoas que fazem dieta, há algum debate sobre o valor de uma caloria. Será uma caloria tal qual uma rosa é uma rosa? A perda de gordura é simples como gastar mais calorias do que se consome ou a fonte das calorias importa? Baseado no meu trabalho com atletas de ponta, eu sei a resposta para essa última pergunta. E sobre renda? $1 é somente $1? Os novos ricos não pensam assim. Analisemos isso como se fosse um problema de matemática da quinta série. Dois amigos trabalhadores estão lado a lado numa reta. O amigo A se move a 80 horas por semana e o amigo B se move a 10 horas por semana. Ambos ganham $50 mil por ano. Quem estará mais rico quando chegarem ao ponto final? Se disse B, você estará correto, e essa é a diferença entre renda absoluta e relativa. A renda absoluta é medida usando uma variável universal e inalterável, o todo-poderoso dólar. Fulana ganha $100 mil por ano e é 2 vezes mais rica do que Beltrano, que ganha $50 mil por ano. A renda relativa usa duas variáveis, o dólar e o tempo, normalmente horas. O conceito de por ano é arbitrário e engana facilmente. Observemos a realidade das coisas. Fulana ganha $100 mil por ano, 2 mil por cada uma das 50 semanas por ano, e trabalha 80 horas por semana. Fulana ganha, portanto, $25 por hora. Beltrano ganha $50 mil por ano, 1.000 por cada uma das 50 semanas, mas trabalha somente 10 horas por semana e ganha portanto $100 por hora. Em termos de renda relativa, John é 4 vezes mais rico. É claro que a renda relativa precisa gerar a quantia mínima necessária para atingir seus objetivos. Se ganho $100 por hora mas só trabalho 1 hora por semana, vai ser difícil viver como um superstar. Assumindo-se que a renda absoluta total é onde preciso chegar para realizar meus sonhos, a renda relativa é a medida real da riqueza para os novos ricos. Os melhores novos ricos ganham pelo menos $5 mil por hora. Quando saí da faculdade, eu comecei ganhando em torno de 5 por hora. Vou levá-lo mais perto dos primeiros. D de definição. 34. 10. Estresse é ruim, eustresse é bom. Apesar de a maioria dos bípedes hedonistas não saberem, nem todo estresse é ruim. Na verdade, os novos ricos não procuram eliminar todo o estresse. Não totalmente. Há 2 tipos distintos de estresse, ambos tão diferentes quanto a euforia e seu oposto autoexplicativo, disforia. Estresse, distress, em inglês, refere-se a estímulos prejudiciais que deixam você mais enfraquecido, menos confiante e menos capaz. Críticas destrutivas, chefes abusivos e enfiar a sua cara no meio-fio são exemplos disso. São essas coisas que devemos evitar. Eustresse, em inglês, por outro lado, é uma palavra que você provavelmente nunca ouviu. Um prefixo grego para saudável, é usado no mesmo sentido na palavra euforia. Modelos de comportamento que nos levam a exceder nossos limites, treinamento físico que tira nossa barriga gorda e riscos que aumentam nossa esfera de ação confortável são exemplos de eustresses e estresses que são saudáveis e também são estímulos para nosso crescimento. Pessoas que evitam críticas falham. São as críticas destrutivas que precisamos evitar, não todas as formas de críticas. Da mesma forma, não há progresso sem o eustresse, e quanto mais eustresse pudermos criar ou aplicar em nossas vidas, mais cedo conseguiremos realizar nossos sonhos. O segredo é jogar nos 2 times. Os novos ricos são igualmente agressivos ao remover o estresse e buscar o eustresse. Perguntas e ações. 1, 2, 3. O quanto estar sendo realista ou responsável tem afastado da vida que você deseja? O quanto ter feito o que você deveria resultou em experiências inferiores ou arrependimento de não ter feito algo mais? Olhe para o que vem fazendo atualmente e se pergunte, e se eu fizesse o oposto das pessoas ao meu redor?
O que sacrificarei se continuar neste caminho por 5, 10 ou 20 anos? Regras que mudam as regras. 35. 3. Desviando dos tiros. Como controlar o medo e escapar da paralisia? Muitos passos em falso foram dados ficando parado. Biscoito da sorte. Que o seu medo tenha nome antes que você possa bani-lo. Yoda, de Guerra nas Estrelas, o Império contra-ataca. Rio de Janeiro, Brasil. Faltavam apenas 6 metros. Vai. Vai. Hans não falava português, mas o significado era bastante claro. Voa. Seus tênis firmaram-se na pedra cheia de pontas e ele empurrou seu corpo em direção a 900 metros de absolutamente nada. Prendeu a respiração antes de dar o último passo, levado pelo pânico à beira da inconsciência. Sua visão periférica turvou-se, limitando-se a um único ponto de luz, e então ele flutuava. O inescapável azul celestial do horizonte atingiu em cheio seu campo visual um instante depois que ele percebeu que uma corrente térmica havia apanhado ele e as asas do paraglider. O medo tinha ficado para trás, no alto da montanha, e milhares de pés acima da resplandecente floresta tropical e das plácidas praias de areia branca de Copacabana, Hans Kelin vira a luz. Isso foi num domingo. Na segunda, Hans regressou a seu escritório de advocacia em Century City, elegante reduto corporativo de Los Angeles, e prontamente recebeu seus recados de 3 semanas. Por quase 5 anos, ele havia encarado seu despertador com o mesmo D de definição. 36. Pavor, terei que fazer isto por mais 40 ou 45 anos. Ele chegara a dormir uma vez embaixo de sua mesa no escritório, depois de um projeto inacabado, que mais parecia um castigo, apenas para poder acordar e continuar a trabalhar imediatamente na manhã seguinte. Naquela mesma manhã, prometer a si mesmo, mais 2 vezes eu pulo fora disso aqui. A terceira vez acontecer um dia antes de ele sair para suas férias no Brasil. Todos fazemos promessas a nós mesmos, e Hans já tinha feito outras antes, mas agora as coisas eram de alguma forma diferentes. Ele estava diferente. Tinha entendido alguma coisa diferente enquanto flanava em círculos lentos sobre a terra. Os riscos não são tão assustadores depois que se os assume. Seus colegas de trabalho lhe disseram exatamente o que ele esperava ouvir, que ele estava jogando tudo fora. Era um advogado a caminho do topo. O que mais ele poderia querer? Hans não sabia exatamente o que ele queria, mas havia experimentado o que era. Por outro lado, sabia o que o aborrecia profundamente, e já estava cheio disso. Não passaria mais dias como um morto-vivo, nada mais de jantares em que seus colegas comparavam seus carros, deliciando-se com a compra de um BMW novo até que alguém comprasse um Mercedes ainda mais caro. Chega. Imediatamente, uma estranha mudança começou. Hans sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, em paz consigo mesmo e com o que estava fazendo. Sempre tivera pavor de turbulências em avião, como se fosse morrer com o que havia de melhor em si, mas agora poderia atravessar dormindo como um bebê uma tempestade violenta. Definitivamente estranho. Mais de 1 ano depois, ainda recebia propostas não solicitadas de emprego vindas de escritórios de advocacia, mas nessa época ele criou a Nexus Surf, uma empresa pioneira de excursões de surf, baseada no paraíso tropical de Florianópolis, no Brasil. Ele encontrara a garota de seus sonhos, uma carioca bronzeada chamada Tatiana, e passava a maior parte de seu tempo descansando sob palmeiras ou providenciando para seus clientes os melhores dias de suas vidas. Era disso que tivera tanto medo. Atualmente, vê com frequência o homem que ele foi nos profissionais estressados e deprimidos que leva para surfar. Esperando pelas ondas, as emoções verdadeiras afloram. Deus, eu queria poder fazer o que você faz. Sua resposta é sempre a mesma: você pode. O sol poente reflete na superfície da água, produzindo um cenário zen para uma mensagem que ele sabe ser verdade. Não se trata de desistir quando se põe seu caminho atual em uma pausa indefinida. Ele poderia retomar sua carreira jurídica exatamente no ponto em que havia parado, se quisesse, mas essa era a ideia mais improvável em sua cabeça. Quando voltavam para a terra firme depois de uma incrível sessão de surf, seus clientes se refazem e retomam sua compostura. Mal colocam os pés na terra e a realidade crava suas garras. Eu gostaria, mas realmente não posso largar tudo. Desviando dos tiros. 37. Ele não pode fazer nada senão rir. O poder do pessimismo, definindo o pesadelo. Ação nem sempre traz felicidade, mas não há felicidade sem ação.
Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro britânico. Fazer ou não fazer? Tentar ou não tentar? A maior parte das pessoas escolherá não, independente de se considerar corajosa ou não. Incertezas e a possibilidade de falhar podem ser bastante assustadoras. A maioria das pessoas escolherá a infelicidade à incerteza. Por muitos anos, estabeleci objetivos, tornei resoluções e nada aconteceu, nem de um lado nem de outro. Eu estava tão inseguro e assustado quanto o resto do mundo. A solução simples me ocorreu acidentalmente 4 anos atrás. Naquela época, eu tinha mais dinheiro do que saberia fazer com ele. Estava ganhando $70.000 por mês e estava profundamente infeliz, mais do que nunca. Não tinha tempo para nada e estava trabalhando à exaustão. Tinha fundado minha própria empresa, apenas para perceber que seria praticamente impossível vendê-la. Ops! Senti-me aprisionado e estúpido ao mesmo tempo. Deveria ter previsto isso, pensei. Por que sou tão imbecil? Por que não consigo fazer as coisas funcionar? Pense com afinco e pare de ser imaginem. O que há de errado comigo? A verdade era que não havia nada de errado comigo. Eu não tinha chegado ao meu limite, eu tinha chegado ao limite do meu modelo de negócios naquela época. Não era o motorista, era o carro. Erros críticos no nascimento da empresa nunca me permitiriam vendê-la. Eu poderia contratar elfos mágicos e conectar meu cérebro a um supercomputador que nem assim adiantaria. Meu pequeno bebê tinha alguns defeitos congênitos graves. A questão então passou a ser, como me liberto desse Frankenstein e ao mesmo tempo faço com que seja autossustentável? Como me livro dos tentáculos da obsessão por trabalho e do medo de que a empresa se desfaça sem as minhas 15 horas diárias de dedicação? Como escapar dessa prisão que eu mesmo construí? Uma viagem, decidi. Um ano sabático ao redor do mundo. Então eu viajei, certo? Bem, vou chegar lá. Em primeiro lugar, achei prudente enrolar minha vergonha, meu embaraço e minha raiva por 6 meses, enquanto desfiava um enorme rosário de razões pelas quais minha viagem fantástica de libertação nunca daria certo. Um dos meus períodos mais produtivos, com certeza. Eis que um dia, no meu exercício de ficar profetizando quão terrível seria meu futuro de sofrimentos, tive uma ideia brilhante. Era certamente um aprofundamento da minha fase não relaxe, preocupe-se, por que não definir? D de definição. 38. Exatamente o que seria o meu pesadelo, a pior coisa que poderia acontecer como resultado da minha viagem. Bem, minha empresa poderia ir à falência enquanto eu estivesse longe, com certeza. Provavelmente iria. Um aviso do governo acidentalmente não chegaria às minhas mãos e eu seria processado. Minha empresa seria fechada e o inventário iria consumir todo o estoque enquanto eu estaria solitário e triste em alguma praia gelada da Irlanda. Chorando na chuva, imagino. Minha conta bancária iria despencar pelo menos uns 80% e certamente meu carro e minha moto, na garagem, seriam roubados. Suponho que alguém cuspiria em minha cabeça de uma sacada enquanto eu estivesse alimentando cães sarmentos com restos de comida. Os cães talvez ficassem assustados e me mordessem na cara. Deus, a vida é uma vagabunda cruel e difícil. Vencer o medo igual definir o medo. Reserve um certo número de dias, durante os quais você deve se contentar com os suprimentos mais ínfimos e mais baratos, com a roupa mais simples e mais velha, perguntado-se a si mesmo, eram essas as condições que eu temia? Sêneca. Até que aconteceu uma coisa divertida. Na minha infinita jornada para me deixar triste, eu acidentalmente comecei a dar marcha ré. Assim que comecei a vagar pela inquietude e pela ansiedade ambígua para definir meu pesadelo, o pior cenário possível, deixei de ficar preocupado com o fato de ir viajar. De repente, comecei a pensar em passos simples que eu poderia dar para salvar meus recursos restantes e começar de novo caso todo aquele inferno previsto acontecesse. Sempre teria a opção de trabalhar como garçom temporariamente para pagar meu aluguel, se precisasse. Poderia vender alguns móveis e parar de comer em restaurantes. Poderia roubar algum dinheiro para almoçar das crianças que passavam pela manhã em frente do meu apartamento. Eu tinha várias opções. Percebi que não seria tão complicado voltar para onde eu estava, nem para sobreviver. Nenhuma dessas coisas seria fatal nem perto disto. Seriam apenas leves tropeços na jornada da vida. Compreendi que, numa escala de 1 a 10, sendo um nada e 10 uma mudança permanente na vida, o meu tão temido pior cenário poderia ter um impacto temporário de 3 ou 4.
Acredito que isso seja verdade para a maior parte das pessoas e para a maior parte dos desastres tipo puta merda, minha vida acabou. Saibam que a chance de acontecer um desastre desse porte é de 1 em 1 milhão. Por outro lado, se eu avaliasse meu melhor cenário possível, ou mesmo um cenário provável, ele teria facilmente um efeito positivo permanente de 9 ou 10 na minha vida. Desviando dos tiros. 39. Em outras palavras, eu estava arriscando um 3 ou 4 improvável e temporário por um 9 ou 10 provável e permanente, e poderia facilmente recuperar minha prisão de workaholic com um pouco mais de trabalho extra, se eu quisesse. Isso tudo equacionado apontava para uma constatação significativa. Praticamente não havia riscos, apenas um potencial enorme de mudanças positivas na minha vida, e eu poderia retomar meu caminho anterior sem qualquer esforço adicional ao que já vinha praticando. Foi aí que tomei a decisão de viajar e comprei uma passagem só de ida para a Europa. Comecei a planejar minhas aventuras e a eliminar minha bagagem física e psicológica. Nenhum dos desastres aconteceu e minha vida tem sido quase um conto de fadas desde então. Os negócios prosperaram como nunca e eu praticamente esqueci-me deles, enquanto eles financiavam minhas viagens pelo mundo durante 15 meses. Revelando um medo disfarçado de otimismo. Não há diferença entre um pessimista que diz, é impossível, então não se preocupe em fazer nada, e um otimista que diz, não se preocupe em fazer nada, vai dar certo de qualquer jeito. Nos dois casos, nada acontece. Yvon Chouinard, um fundador da Patagônia. O medo vem de várias formas, e normalmente não o chamamos pelo seu nome de 4 letras. O medo, por si só, já é algo amedrontador. Muitas pessoas inteligentes no mundo disfarçam de outra coisa, recusa otimista. Muitos dos que evitam sair de seus empregos alimentam a crença de que terão mais tempo ou ganharão mais no futuro. Isso parece válido e é uma alucinação tentadora quando um trabalho é chato ou desestimulante, em vez de ser um inferno total. O inferno total força a ação, mas qualquer coisa menos do que ele pode ser suportado com um pouco de racionalização esperta. Você realmente pensa que o seu tempo e sua renda vão melhorar ou isso é um desejo enrustido ou uma desculpa para não agir? Se acreditasse mesmo que tudo vai melhorar, você estaria perguntando coisas assim? Normalmente não. Isso é o medo disfarçado de otimismo. Você está em situação melhor do que estava há um ano, há um mês ou há uma semana. Se não está, as coisas não vão melhorar sozinhas. Se você está tentando se enganar, esta é a hora de parar e se preparar para um salto. A não ser que tenha um www.tpl.org/weblink. D de definição. 40. Fim como que teve James Dean, sua vida vai ser longa. Trabalhar das 9 às 5 durante todos os 40 a 50 anos de sua vida produtiva é muito tempo se o socorro não chegar. Aproximadamente 500 meses de trabalho denso. Quantos ainda faltam para você? Provavelmente é hora de minimizar as perdas. Sublinhado. Alguém chame o Maitre D. Você tem conforto. Você não tem luxo. E não me digo que é por causa do dinheiro. O luxo que defendo não tem nada a ver com o dinheiro. Não pode ser comprado. É a recompensa para aqueles que não têm medo ou desconforto. Jean Cocteau, poeta, escritor, empresário de boxe e cineasta francês. Algumas vezes, a sincronização é perfeita. Há centenas de carros rodando pelo estacionamento e alguém sai de uma vaga a 3 metros do porta assim que você se aproxima. Mais um milagre de Natal. Outras vezes, a sincronização poderia ser melhor. O telefone toca quando você está transando e parece ficar tocando por meia hora. O carteiro toca a campainha 10 minutos depois. Timing ruim pode acabar com a festa. Jean Marcachet chegou à África Ocidental como voluntário, com uma enorme vontade de ajudar. Nesse sentido, seu timing foi excelente. Chegou em Gana no começo dos anos 1980, no meio de um golpe de Estado, no auge da hiperinflação e bem na época da pior seca da década. Pelas mesmas razões, algumas pessoas considerariam seu timing péssimo de um ponto de vista egoísta de sobrevivência. Ele também esquecera as recomendações. O cardápio nacional tinha mudado, estavam em falta luxos como pão e água limpa. Ele sobreviveria por 4 meses com um angu à base de milho e espinafre. Não é algo que muitos de nós pediriam na lanchonete do cinema. Eu posso sobreviver. Jean Marc tinha passado do ponto a partir do qual não se podia voltar, mas isso não importava.
Depois de 2 semanas de adaptação ao café da manhã, almoço e jantar, ângulo à moda de desviando dos tiros. 41.